Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aí, resolução da prova de língua portuguesa, aplicada por conta da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, soldado de segunda classe da VUNESP. São provas interessantes para a gente treinar a gramática, a interpretação de texto, mas especialmente gramática, não é? Lições do Titanic. O naufrágio do Titanic traz tristes memórias, heroísmo, coragem, arrogância, fé, lendas e mitos. Por isso, e pela perda de cerca de 1.500 vidas, é a tragédia marcante da aventura humana. Diante de tal lembrança, conforta-nos a sabedoria de aprender com os erros que pode e deve ser praticado por todos. 100 anos após a triste noite de 14 de abril de 1912, quando um iceberg irrompeu a travessia do Atlântico entre Southampton, Reino Unido, e Nova York, Estados Unidos, a frustrada viagem inaugural do navio ainda é um legado de preciosas lições, e todas se aplicam a distintas situações, inclusive na gestão empresarial. A primeira refere-se à previsão relativa aos recursos de contingência. Nunca devem ser menores que a efetiva demanda em casos de incidentes e acidentes. Isso vale para reservas financeiras, alarmes, áreas de escoamento, estruturas e brigadas de incêndio. O Titanic só 18 botes salva-vidas. O Titanic tinha só 16 botes salva-vidas, muito aquém do ideal. A segunda lição é sobre a necessidade de testar qualquer equipamento, máquina, veículo, processo e sistema antes de ser colocado em operação comercial. O Titanic teve apenas 6 horas de testes e muito abaixo de sua velocidade máxima. Talvez por isso os timoneiros não tinham conseguido manobrá-lo com eficiência ante a iminência do choque. A comunicação, sempre decisiva e estratégica, é o objeto da terceira lição. O Titanic possuía o moderníssimo telégrafo do sistema Marconi, porém, muitos não sabiam operar aquela maravilha sem fio, e alguns navios que poderiam tê-lo socorrido nem sequer contavam com ela. Os meios de comunicação, incluindo os mais recentes, como redes sociais, tráfego de dados, G3, G4 e outros recursos cibernéticos, precisam ser bem utilizados e todos os interlocutores devem compartilhá-los de maneira eficaz no domínio da tecnologia. Outra análise importante é que a arrogância nunca deve subjugar o bom senso. A humildade é sempre boa conselheira, mesmo quando a autossegurança resulta de grande experiência ou baseia-se no uso de avançada tecnologia. O excesso de confiança pode explicar o motivo de o capitão Smith ter ignorado os alertas de gelo no mar e ter determinado velocidade máxima. Que a triste e centenária lembrança, registrada no Reino Unido e em todo o mundo, não seja em vão. Aprender com os equívocos do passado nos capacita a um futuro sempre melhor. Josué Gomes da Silva, Folha de São Paulo, 15/4/2012, adaptado. Questão de número 2, vamos lá, né? A quantidade de recursos de contingência do Titanic para enfrentar eventuais adversidades era... Se nós voltarmos aqui no texto, nós vamos ver que reservas, né? Alarmes e tudo mais, né? Ele disse que estava muito aquém, né, do necessário. Então, havia menos, por isso aqui era insuficiente. Inexistente não, porque existia. Adequada não era. Farta é muita coisa, excessiva é demais. Insuficiente é que não é suficiente para atender a todos. E recursos de contingência do Titanic para enfrentar eventuais adversidades era insuficiente. Certo? Questão número 3. A segunda lição deixada pelo Titanic evidencia que qualquer produto testado por 6 horas poderá entrar em operação comercial
sem riscos de falhas. Incorreto, né, pessoal? 6 horas, muito pouco, o texto deixa claro isso. B. Testes são necessários para avaliar se a operação comercial de qualquer produto foi lucrativa. Olha, testes são necessários para avaliar se a operação comercial de qualquer produto foi lucrativa. Bem, vamos dar uma olhadinha lá no texto se ele fala de testes comerciais, lucrativo. Vamos ver isso aqui, né? Vamos deixar por enquanto isso aqui. C. Qualquer produto deve ser testado regularmente após entrar em operação. Não parece ser isso que o texto fala, não. Vamos descartar isso. D. Testes rigorosos devem anteceder a operação comercial de qualquer produto. Bom, essa daqui já está parecendo uma alternativa que nos agrada, né? E. Qualquer teste é garantia de bom desempenho comercial de um produto. Bom, não, né? A gente já consegue destacar isso. Então, vamos avaliar a B. Testes são necessários para avaliar se a operação comercial de qualquer produto foi lucrativa. Ó, foi, passado. E testes rigorosos devem anteceder. Ou seja, os testes devem vir antes a operação comercial de qualquer produto. Não é isso? Muito bem. A segunda lição, olha aqui, ó. A segunda lição é sobre a necessidade de testar equipamento, máquina e processo sistema anteriormente antes de colocar em operação comercial, ok? Então, como é necessário fazer o teste antes, voltemos aqui na questão número 3, testes rigorosos devem anteceder a operação comercial. Alternativa D, então, é a resposta. 4. O Titanic teve dificuldade para pedir socorro por quê? Vamos ver. Estava com o aparelho de comunicação quebrado devido ao choque com o iceberg. Você se lembra de ter lido isso? Eu também não me lembro. B. Possuía um telégrafo que havia sido instalado incorretamente. Ele fala isso. Você se lembra do telégrafo? Ele possuía um moderno telégrafo, mas não tinha quem sabia operar e nem outros navios tinham para receber. Dispunham de um aparelho de comunicação de tecnologia obsoleta, ou seja, ultrapassada. Não, era avançado na época. D. Estava em uma zona remota do oceano onde os aparelhos de comunicação não funcionavam. Também não era o caso. Tinha um telégrafo tão moderno que muitos desconheciam como operar e alguns navios nem o possuíam. Exatamente isso, né? A comunicação, né? Sempre decisiva, estratégica e objeto de terceira lição. Titanic possuía um moderníssimo, muito moderno telégrafo, porém muitos não sabiam operar e alguns navios não poderiam tê-lo socorrido porque nem sequer contavam com ela. Aqui tinha um telégrafo tão moderno que muitos desconheciam. Agora sim, questão número 5. De acordo com o autor, o excesso de confiança do capitão Smith fez com que ele agisse com, vamos lá, indecisão, perspicácia, letra E, D, cautela, sensatez, imprudência. Bom, sensatez não, porque ocorreu o acidente. Cautela também não, porque houve o acidente. Perspicácia, inteligência também não, porque houve o acidente. Ou vai ser imprudência, ou vai ser indecisão, né? Nesse parágrafo aqui, o penúltimo, outra análise importante é que a arrogância nunca deve subjugar o bom senso. A humildade é boa conselheira, mesmo quando a autossegurança resulta de grande experiência ou baseia-se no uso de avançada tecnologia. O excesso de confiança pode explicar o motivo de o capitão Smith ter ignorado os alertas de gelo no mar e ter determinado. Então, óbvio, ele foi imprudente, não é? Não observou os alertas, foi orgulhoso, não agiu com cuidado e cautela, ele foi imprudente, ok? Questão 6. Na frase do quarto parágrafo, talvez por isso os timoneiros não tenham conseguido manobrá-lo com eficiência ante a
iminência do choque. A palavra iminência tem o sentido de iminência que está por acontecer, não é isso? Comoção, não. Comoção, que causa emoção. Sequela, que deixa uma sequela, algo de ruim, né? Algum problema para trás. Proporção também não. Falha não, iminência na ameaça, está para acontecer, então você está ameaçado disso. Isso é o significado de iminência, ok? É uma questão de semântica, né, pessoal? Semântica. O significado da palavra dentro de um contexto, tá certo? Muito bem, questão número 7. No trecho 100 anos após a triste noite de 14 de abril de 1912, quando um iceberg rompeu a travessia do Atlântico entre Southampton e Nova York, a frustrada viagem inaugural do navio ainda é um legado de preciosas lições. O antônimo, isso é importante, oposto do significado da palavra frustrada. Bom, pessoal, o sinônimo de frustrado, o que é frustrado? É mal sucedido, não é isso? Mal sucedida ou mal sucedido. Portanto, o antônimo é bem sucedido. Se a reunião foi frustrada, foi mal sucedida. O antônimo, bem sucedida. Desconhecida, não, né? Fora de contexto, fracassada, né? Seria mal sucedida. Isso aqui é sinônimo, né? Mal acabada, poderia ser um sinônimo. Desacreditada também, poderia até, caso de cima, caso de sinônimo, mas bem sucedida é o antônimo, ok? Questão 8. O termo que tem significado de possibilidade ou incerteza está destacado em possibilidade ou incerteza.
Bem, pessoal, aqui parece uma questão da análise dos advérbios que são propostos aqui, né? Apenas, só, somente, né? Poderia ser um advérbio de exclusão, né? Poderia ser um advérbio até de modo, né? Talvez é um advérbio de dúvida, ok? Dúvida. Nem sequer, nem ao menos. Aqui é negação, né? Negação. Aqui também é negação. E aqui é de tempo, sempre advérbio de tempo. Ora, possibilidade de incerteza é a dúvida, então alternativa B, correto? Advérbio de dúvida. 9. Considerando as regras de regência do verbo capacitar, ó, regra de regência, né? Capacitar. Se ele é intransitivo, se é um verbo de ligação, transitivo direto, transitivo indireto e se exige ou não preposição. Então, considerando as regras de regência do verbo capacitar, o termo em destaque. Aprender com os equívocos do passado nos capacita a um futuro sempre melhor. Quem capacita, capacita, né? Ó, capacita alguém a alguma coisa. Isso mostra que o verbo capacitar é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. Então, capacitar. Quem capacita, capacita alguém a alguma coisa. Muito bem? Então, pode ser substituído sem alteração de sentido da frase por... Então, considerando as regras, ok? Aprender com os equívocos do passado nos capacita... O termo destacado é o a aqui, né, pessoal? Nos capacita a um futuro melhor. Nos capacita em um futuro melhor, sob um futuro melhor, com um futuro melhor, entre um futuro melhor ou para um futuro melhor. Bom, a, nesse caso, igual a para, né? Nos capacita para um futuro melhor. Entre um futuro melhor não faria sentido, com um futuro melhor também não, sob um futuro menor e em um futuro melhor não fica legal também não. Nos capacita a ou para um futuro melhor. Questão 10. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. O naufrágio do Titanic deixou tristes memórias a todos nós. Pessoal, vamos aí discorrer rapidamente sobre pontuação, algumas regrinhas básicas. Entre sujeito, o verbo, o objeto direto e o objeto indireto, em geral, não se coloca vírgula. Então é necessário que, para que você entenda a explicação, que você saiba identificar sujeito, não é? Então, o que é que deixou tristes memórias a todos? O naufrágio do Titanic. Deixou é o verbo. Quem deixa alguma coisa, tristes memórias, objeto direto, e a todos, objeto indireto. Não pode usar vírgula entre eles. Tem uma vírgula aqui? Tem. Então está incorreto. A sabedoria de aprender, ok? Aprender com os erros do passado, conforta-nos. Veja, a sabedoria de aprender, o que é que nos conforta? A sabedoria de aprender. Não é isso? A sabedoria de aprender está separado do seu verbo, o sujeito está separado do seu verbo com uma vírgula. Se ao menos esse elemento aqui, ó, por meio de, através de, que é um adjunto adverbial, ele tivesse isolado entre duas vírgulas, nós teríamos a sabedoria de aprender conforta-nos, ok? E com os aprender com os erros do passado, você isolaria para mostrar que se refere a esse termo aqui, essa situação de aprender, né? Mas tem uma vírgula só, estou separando então o sujeito do verbo incorreto, com vírgula. C. Sempre decisiva e estratégica, a comunicação é objeto da terceira lição. O que é objeto da terceira lição? Esse é o sujeito, a comunicação. É o verbo. Aqui o objeto da terceira lição é o predicativo do sujeito. Também não podem ficar separados por vírgula e não estão separados por vírgula. Perfeito aqui. Sempre decisiva e estratégica. Veja, aqui é uma qualidade, né? Uma qualidade momentânea mencionada sobre a comunicação.
E essas qualidades geralmente ficam isoladas por vírgula, mesmo que venha depois de comunicação. Ó, a comunicação, vírgula, sempre decisiva e estratégica, vírgula, não é isso? Dá um sentido aí de qualificador, né? Ainda que seja passageiro, por exemplo, ou não, né? Um aposto, por exemplo, que se separa da palavra a qual se apõe por vírgula perfeita, essa está correta. Mesmo com grande experiência, veja, essa seria um adjunto adverbial de modo, né? Deveria estar separado, porque quando ele vem no início da oração, ele tem que ficar separado por vírgula do resto da oração. Então, a humildade, ó, essa vírgula está incorreta, a humildade é sempre boa conselheira. O que é sempre boa conselheira? A humildade, esse é o sujeito, tem vírgula aqui, está faltando a vírgula aqui, incorreto. E todos os interlocutores, quem que deve partilhar os meios de comunicação? Olha, aqui é o verbo, quem partilha alguma coisa, objeto direto. E aqui é o sujeito, todos os interlocutores. Separando o sujeito do verbo do objeto direto com vírgula incorreto, ok? Claro, né, pessoal? Fazendo o nosso curso de gramática, você vai ter mais condições, porque explicamos melhor essas situações de vírgula, mas é só no finalzinho do curso, hein? Quando vocês já dominam bem a análise sintática, ok? Ficamos por aqui, nessa segunda aula, as questões de gramática, inicialmente aí destacadas do texto. Bons estudos, revisem, né? Essa parte gramatical é importante. Um abraço a todos e até mais.